Nós vemos nas praças, nos calçadões e debaixo das marquises. Estão lá por problemas familiares, de saúde, transtornos psicológicos ou por drogadição. São homens, mulheres e até mesmo crianças. Não existe um perfil que defina toda a população de rua, ou uma justificativa comum. Assim como nós, são únicos e vivem de diferentes maneiras. E um grupo de pesquisa e extensão da Uninter está na busca por informações sobre essas pessoas. Nós estamos aqui na Uninter, no campus Divina, para falar um pouco sobre a população de rua em Curitiba e também no Brasil. Nós vamos falar com o professor Dorival, professora Neiva e a aluna bolsista do projeto, Elaine, que vão falar um pouquinho sobre como essa população tem sido pesquisada por eles. Professor Dorival, como é que começou todo esse projeto de pesquisa? Na verdade, foi uma demanda da reitoria da Uninter, no sentido de entendermos um pouco da presença, de moradores de rua nos prédios da Uninter do centro da cidade, e que inicialmente se pensava num processo apenas de retirada, e aí nós, em outros cursos da Uninter, pensamos então que nós temos aí uma tarefa, enquanto academia, de fazer pesquisa, podemos conhecer essa população, podemos oferecer para a unidade de ensino, a Uninter, dados reais e vivências dele, para a gente poder então também fornecer à política municipal de Curitiba alguns elementos que contribuam para a ampliação dessa política e da compreensão dessa população. Bacana. E há uma projeção de mais ou menos quantas pessoas em situação de rua existem no Brasil hoje? Então, a última projeção que foi feita, ela foi desenvolvida pelo IPEA e tinha a previsão de mais de 100 mil pessoas em situação de rua para o ano de 2015. Desde então não foi mais feita a atualização do cálculo. Porém, de lá para cá a gente tem vivenciado tanto uma crise econômica, como também a gente tem, desde 2016, um processo de retrocesso nas políticas públicas, nas políticas sociais. Então, este número de 100 mil ele já deve ter ultrapassado bastante na realidade brasileira. Mas ele não tem, o censo do IBGE não conta quantas pessoas. Não conta. Essa foi uma das descobertas de grande dificuldade para a pesquisa e também acaba sendo uma dificuldade para as próprias políticas públicas, porque o censo do IBGE ele é construído com base no domicílio. Então, a pessoa que não tem uma referência de domicílio, ela não é contada. Por isso, para além da população brasileira que a gente tem informação no IBGE, existem todas essas mais de 100 mil pessoas que vivem nas ruas e que a gente não tem todo aquele detalhamento de dados que o censo oportuniza. E um item interessante disso é assim, se a gente pensar enquanto cidadão, quer dizer, ele não é nem reconhecido, a gente nem traz eles dentro de um censo. Esse é um dado da pesquisa que chama a atenção, e outros pesquisadores, que o projeto tenta, desvelando a partir da pesquisa científica, com alunos, profissionais e outros cursos, além do serviço social, trazer isso para que a gente também faça, Neiva, dentro da Uninter, entre os colaboradores, para que conheçamos realmente quem é essa população, porque nós temos sempre um dado muito preconceituoso sobre ela, pessoas que não trabalham, pessoas que incomodam, pessoas bandidas e outras referências que a gente escuta. Então acho que isso, do dado de que eles nem existem no IBGE, já nos assusta enquanto cidadãos. A gente precisa recuperar isso, essa cidadania deles. E qual é o perfil mais ou menos da mulher em situação de rua e do homem em situação de rua? Então, a gente tem observado o seguinte, se existe uma certa invisibilidade acerca do homem em situação de rua, ela é maior ainda com relação à mulher. Não é comum que a gente veja com grande quantidade a mulher na rua, mas ela existe. Os dados que a gente teve acesso de população em situação de rua cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal e aqui em Curitiba, nos últimos anos sempre corresponde a 10% de mulheres em relação aos homens. Então, 10%
população feminina e 90% masculina. O perfil é aquele perfil da pobreza extrema, né? O perfil da questão da violência, da exposição à violência, da luta pela sobrevivência diária, né? Então a gente observa essa característica assim. Para a mulher a situação é agravada, porque a mulher ela tem um risco maior, né, de sofrer uma violência sexual. Então ela acaba, né, reproduzindo relações de ter um parceiro na rua que ela nem gostaria que fosse, mas para se tornar o seu protetor, ou até outras formas, né, de proteção, né, que acontece para que ela não seja agredida, né? Então a gente tem situações assim, relatos de mulheres que já vivenciaram situação de rua e que conversaram com os nossos alunos, contando que um recurso, por exemplo, é ficar com um mau cheiro. Então usar-se de urina, de fezes, para espantar os homens durante a noite, justamente para se proteger. Então são características assim que são mais típicas da questão da mulher. E é interessante também, assim, a mulher acaba também ficando muito mais vulnerável a esse espaço, por quê? As próprias questões de higiene, as questões, né, de dificuldade de acesso, por exemplo, ao banheiro público, condições de banho, também leva, né, elas a muito mais doenças, e ainda mais a gente tem relatos dessas da questão da gravidez, né, que aí tem todo um processo também de que ela é acusada, né, em razão da gravidez, de ser retirada da rua em razão da criança, né, para que ela possa cuidar desse filho. E é claro que nós temos envolvimento com o uso de substâncias psicoativas muito forte, faz parte um pouco desse perfil. A gente vai ter uma experiência ali. Sim. Ter uma pessoa em situação de rua. Exato. Né, aquele é um dos perfis que a gente encontra. Isso mesmo. Então, a gente identificou o seguinte, um dos perfis é como, né, aquele colega que a gente encontrou ali no caminho, que é a pessoa que tem o transtorno mental, ou que, porque também não tem como fazer o diagnóstico ali na rua, naquela situação, ou que faz uso de substância psicoativa, né, tanto álcool quanto outras drogas. Esse tipo de situação, quando não bem tratado, porque existe tratamento, ele vai gerando um desdobramento de quebra de vínculos. A pessoa vai perde o emprego, perde a relação com a família, vai se desvinculando, né, daquela relação que permitia ele ter a moradia e passa a ficar realmente numa outra forma de relações, em uma outra proposta de relações que traz ela para a rua. Então é um dos perfis. O outro perfil que também existe é a miséria, né? A extrema pobreza, a pessoa que chega num ponto da sua vida de não ter mais condições de pagar por um lugar para morar. A gente tem um desdobramento aí de realidades de pessoas que moram em áreas de ocupação irregular, em situações assim por falta de moradia, mas um dos desdobramentos é também a situação de rua. Então são duas realidades que são importantes, né? A questão da falta de tratamento no transtorno mental e do uso de álcool e drogas, a pobreza extrema e, por outro lado, né, que pode estar vinculado a isso também, a quebra de vínculos familiares. Né? A pessoa que ela não tem mais com quem contar, por opção própria, né, ou por um conjunto de relações aí na qual ela está. Eu acho que é um item bem visível, né? A perda de vínculos. Qualquer um desses, de certa forma, um dos fatores que é mais forte é assim, ele não consegue mais nenhuma pessoa ou um vínculo que possa promover, por exemplo, o retorno dele para o grupo. E as vivências também de rua, né? No caso que a gente falou, ele está extremamente exposto a perigos ali, né? Porque a situação dele é gravíssima, né? No sentido que ele pode ser agredido a qualquer momento por as pessoas não compreenderem o que está acontecendo com ele. Tá. E a questão do preconceito dessas pessoas acaba aumentando o risco que elas correm de sofrer uma violência? Ou elas... Qual que é o principal fator de violência para elas? Certo. Então,
Então, a gente estava até conversando, né, com a Elaine que um dos resultados da pesquisa é essa exposição que eles sofrem, porque muitas vezes a gente tem medo, até a mídia nos leva a ter medo da pessoa que está em situação de rua. Claro que a gente não pode fazer ali uma generalização de caráter, nem de que todos são bons, nem de que todos são ruins. Mas a mídia cria um cenário de que essa pessoa é criminosa. Mas a gente tem percebido o contrário, né, Elaine? Que essa pessoa sofre violência. Então, no decorrer do ano passado, quando se iniciou o grupo, a gente percebeu isso. E quando a mídia coloca sempre a pessoa em situação de rua como o culpado, como ele sendo o causador da violência, mas quando você vai mais a fundo da história, realmente vê que é o contrário. Mas não somente a violência nesse sentido de violência física, mas existe a violência psicológica, que eles são expostos devido ao preconceito. As mulheres também, né, professora? A gente conseguiu fazer esse levantamento até dando um gancho sobre o que você tinha respondido anteriormente, e o professor Dorival também, que as mulheres elas são mais suscetíveis, quando não tem um parceiro na rua, a serem expostas à violência sexual. Então, assim, são inúmeros casos de violência. A gente não pode generalizar falando que é somente um tipo de violência. Exato. E qual foi a principal barreira para vocês, assim, do grupo de pesquisa, em conseguir chegar nessas pessoas, em conseguir conhecer elas, em conseguir fazer com que elas se abrissem e expusessem um pouco da vida delas para vocês? Na verdade, sim, a pesquisa está num passo agora que a gente está fazendo pesquisa mais documental. Né? Então, nesse primeiro momento, né, professora, nós estamos fazendo a análise daquilo que já tem de registro dos atendimentos dos serviços, né, da Prefeitura de Curitiba. Nós estamos nesse passo. Acreditamos nós, por exemplo, que é muito mais fácil, talvez, a gente ter contato com a população de rua e elas contarem a sua vida do que a gente ter contato com toda a documentação, né? E vamos pensar que uma política que, mesmo que ela não estava estruturada até alguns poucos anos, hoje um pouco mais, tem registro bastante dessa ação, né? Se a gente pensar na década de 90, 2000, já tinham ações da Prefeitura de Curitiba de acompanhamento dessa população. Inclusive já tinha a Fazenda Solidariedade lá em Campo Magro, onde eles eram levados, tinha a reciclagem de lixo, tinha todo um programa e que hoje tem outras formas, né, de acompanhamento dessa população. Mas assim, tem dificuldade? Tem. A questão da própria burocracia, a própria questão da necessidade também de manter o sigilo e as informações sejam usadas de forma adequada, ética e respeitosa. Isso faz parte do processo de pesquisa, né, Neide? De qualquer pesquisa. E a gente fez um estudo da Pesquisa Nacional sobre População em Situação de Rua, que foi realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social em 2006. E esse trabalho expõe muito essa dificuldade de chegar até essas pessoas, até de consolidar o esperado censo da população em situação de rua, porque é muito difícil de encontrar essas pessoas que algumas vezes estão se protegendo, estão tentando assim fugir dessa exposição que a gente acabou de falar que leva à superviolência, e também é uma E a gente observou que, para além dela se proteger e fugir até dos pesquisadores, por não também saber... muita gente pesquisando, exatamente. Né? Tem uma situação de que é uma população volante. Então, uma coisa é você bater na porta de uma casa e contar aquelas pessoas e conversar sobre aquelas pessoas. Outra é você pesquisar numa praça, na rua aqui. Você vai na outra praça, talvez você encontre as mesmas pessoas. Quando você terminou de seguir todas as praças, talvez teve alguma que não estava aqui nesse momento, né? Então, o desafio metodológico, até para a contagem e cálculos de estimativas dessa população, é um desafio bem importante e que faz também parte desse processo de pesquisa. E é interessante que os próprios movimentos de moradores de rua, eles reclamam muito que o setor público não tem muito claro o perfil. Mas por quê? Nós também temos que pensar que é flutuante, né? Quer dizer, ele, além de transitar em várias cidades, ele também transita dentro da cidade e há períodos de maior presença, por exemplo, o verão,
E no inverno há uma redução da presença dessas pessoas. Porque o próprio clima também gera aí um perigo muito grande, né? De situação de sobrevivência real, né? A morte, que é muito mais comum do que a gente pensa, a morte dessas pessoas em razão do frio. Hipotermia. Tivemos inclusive alguns casos esse ano já. Sim. Apesar de todo o esforço, né, que se faz da população, de ONGs, do setor público, ainda nós temos vítimas fatais. Né? Há 2 dias nós tivemos uma, e o ano passado tivemos outra. Quer dizer, qual seja a explicação que se dá, né, a gente hoje já tem civilidade no sentido de não permitir mais que aconteça isso, mas ocorre aqui em São Paulo, quer dizer, em qualquer grande cidade que tem essas alterações muito bruscas de temperatura, é comum que aconteça, né? Não deveria ser, não poderíamos naturalizar, mas é comum que aconteça essas mortes. O professor também falou um pouco sobre a questão da coleta seletiva que a população de rua faz para se sustentar, a questão da fazenda que tinha para eles trabalharem. Quais são as outras formas de sustento que as pessoas em situação de rua têm, que elas conseguem comprar um alimento, uma roupa de repente, que elas precisem, um medicamento? Então, isso é bem interessante a sua pergunta, porque por mais que fique generalizado que essas pessoas não trabalham, foi comprovado nas nossas pesquisas que sim, elas trabalham. Algumas vivem de doação, mas as doações não são sua principal fonte de renda. Muitas guardam carros, são, como o professor Dorival já tinha dito, coletores de materiais recicláveis, vendem também algumas coisas, mercadorias, nos sinais para as pessoas. Então, realmente, as pessoas, elas geram a renda no trabalho informal. E é interessante que esses programas, né, agora não temos mais, mas assim, você tem exemplos de programas que tentam trazer, né, a partir de algumas ações, tenta trazer essa população para uma atividade laborativa e que possa ser também de sustento para eles. Então, atualmente a gente vê muito pouco isso, né? Já foi muito maior, mas assim, muitas vezes isso tem a ver com comunidades, tem a ver com ONGs, né, que fazem algumas ações de recuperação, no sentido, quando eu falo, né, da questão do lixo, era interessante que um item que se trabalhava era isso mesmo, né? É da recuperação, né? Da pessoa que está numa situação tão grave e que nesse processo de reciclar também recicla a si mesmo. Que essa era a proposta que se tinha. E acho que essa é uma tônica bem grande, né? No sentido de que a pessoa se enxergue novamente como sujeito de direito, humanize isso e possa produzir a partir disso sua própria existência. E é interessante essa questão da sobrevivência, porque muitas vezes até essa atividade de trabalho informal que acontece, ela faz com que a pessoa fique presa na rua. Uma realidade que a gente identificou aqui, exatamente, a questão dos flanelinhas. A gente identificou ao longo das nossas pesquisas, não só a pesquisa documental, mas também essa pesquisa de observação. Os nossos alunos fizeram o que a gente chamou de observação de trajeto, um pouquinho disso que a gente está fazendo aqui. Sai de um campus da Uninter, vai para outro, identifica as realidades que estão na rua. E a gente observou que existe uma dinâmica de ponto onde se trabalha para cuidar do carro, né, o flanelinha. E muitas vezes, para segurar aquele ponto, ele precisa dormir na rua. Então até vem, por exemplo, né, o serviço municipal dizendo: vá para um albergue, nós temos uma cama para você, um lugar mais quente. Mas se ele não estiver bem cedo ali, no outro dia ele perde o ponto que é a sobrevivência dele nesse cotidiano. Então, até a negativa deles para um albergue, a negativa para ir para uma clínica para tratar uma situação de doença que ele tenha, muitas vezes é sob esse risco de não ter como se sustentar, né, no futuro. E ao mesmo tempo esse lugar também é um lugar de sobrevivência, né? Porque doações, fazem amizades. Eu lembro que aqui do lado, aqui na Boca Maldita, em frente à porta da livraria Curitiba, nós tínhamos um morador de rua, eu ouvi por mais de 10 anos. Ele vendia loteria aqui e à noite, uma certa hora, ele puxava as caixas de papelão, um colchão, ele colocava na porta ali e ele dormia a noite inteira ali. Tinha assim um padrão, né, certinho de arrumação, de organização, né, que é um outro item também
que chama atenção quando eles ficam, para ser aceito, que o pessoal exige que ele tenha o nível mínimo, né, de organização e que não atrapalhe a clientela. Então esse é um item que eles acabam se adaptando, que é um fator, por exemplo, de briga do comerciante com respeito a essa população. Porque ou atrapalha, ou espanta, ou é perigoso, né, nessa visão que a gente percebe, né? Então o trabalho leva para a rua e o coloca na rua porque é a única forma dele manter aquele espaço e ao mesmo tempo as exigências que o próprio comércio faz em cima deles, né? Que são novos vínculos, né? E uma coisa que eu achei bem interessante no decorrer da pesquisa, porque vinha sempre essa indagação, o porquê a população em situação de rua ela se concentra nos grandes centros, mas justamente por isso, porque os grandes centros são os lugares que circulam mais pessoas, então a estratégia de sobrevivência é facilitada. E os grandes centros eles vão conseguir vender mais, vai conseguir guardar os seus carros, né? Guardar o carro das pessoas e também vai conseguir receber doações. Então muitas pessoas se perguntam por que nos centros e não nos bairros. Lógico que agora a realidade está mudando, muita da população em situação de rua estão migrando para os bairros, porém ainda a grande maioria fica nos grandes centros das cidades. Então são novos vínculos que são formados, né? A gente falou que um dos motivos, né, que traz a pessoa para a rua é quebrar o vínculo familiar, mas o ser humano ele vive com vínculos, então ele vai construindo uma nova rede de vínculos, né? Então de proteção. A gente observou nessa nossa observação de trajeto, a gente observou que raramente a pessoa em situação de rua está sozinha, né? Na maioria das vezes, principalmente de noite, ela está pelo menos em 2 pessoas, né? Mas em geral em grupo, para gerar essa proteção, com animais, exatamente. Então, uma nova vivência, uma nova sociabilidade vai sendo construída ali na rua. E esse elemento, né, do centro é significativo, né? O ponto de partida da nossa pesquisa é sempre o centro, tanto por ser o espaço onde estão os nossos campos, né, da Uninter, mas como também é o espaço onde eles sobrevivem, porque a gente observou na pesquisa, eles estão perto, por exemplo, dos supermercados, né, onde é um lugar que tem alimentação, panificadoras. E também não podemos negar que tem um certo perfil, porque eles são muito diferentes, os grupos se diferenciam, e tem aqueles perfis que ficam próximos aos pontos também de tráfico, de uso de drogas, que também é uma realidade aqui no centro, né? E vocês falaram também sobre a questão das ONGs, da prefeitura, do estado, que tentam interferir para recuperar essas pessoas e esse trabalho de reumanização delas, certo? E quão efetivo tem sido esse trabalho? A documentação que vocês pesquisaram até agora tem um número médio de quantas pessoas conseguiram ser recuperadas da situação de rua para serem reinseridas na sociedade de uma forma mais socialmente aceita, Ok. por assim dizer? Então, é bem interessante, porque a gente deseja ter essa resposta mais concreta. O que a gente já tem de informação é que sim, existem casos de sucesso, sim, existem casos mediados pelo governo municipal, tanto em Curitiba quanto na região metropolitana, de pessoas que conseguiram superar a situação de rua, voltar a ter o seu domicílio, como também algumas ONGs que têm resultados exitosos nesse sentido, que fazem um processo de acolhimento. Nesse processo de acolhimento vão dando os passos, né, necessários para que essa pessoa consiga um emprego, consiga novas relações positivas que permitam a ela caminhar com as próprias pernas. Contudo, a gente não tem esse número ainda. A gente deseja conseguir até contribuir com o município nesse sentido, de fazer esses levantamentos, de ter uma maior clareza sobre isso. Então, a gente pode dizer que sim, existe, contudo, ainda não é o suficiente, né? O que a gente tem vivenciado, infelizmente, é que aumenta o número, né? Que realmente as políticas públicas ainda são fragilizadas, porque não tem uma resposta simples, né? O caso de 1, de 2, de 10 é diferente de casos de todos os outros, né? Porque são pessoas que já passaram por muitas exclusões para chegar até aqui. E é interessante também que a gente já detectou na pesquisa das vivências, das leituras, que muitas vezes a política de assistência social acaba sendo a política que acaba se projetando mais no sentido do acompanhamento e do atendimento.
Só que a gente tem que observar que é um conjunto de políticas públicas, né, que vai da habitação, da saúde, né, de segurança, de outros serviços de público ou de terceirizados que vão atender. Então, por isso também a gente tem assim, ações que muitas vezes não estão nem no rol daqueles que aparecem para a gente como política pública. Ações comunitárias, ações que não utilizam de recursos do Estado, que muitas vezes fazem religiosos, grupo de amigos. Se a gente observar algumas praças, em alguns momentos você tem uma oferta de alimentação bem vasta, né? Em alguns lugares, assim, 2, 3 ao mesmo tempo oferecendo serviços de alimentação que são parte da comunidade. Então a gente fala de política pública, né, a partir do Estado e das ONGs, mas nós falamos também da própria solidariedade da população. E isso é um item que não aparece, às vezes, quando a gente tem essas pessoas que saem, né, que faz esse caminho de saída, que não aparece nos registros, que é um item que nós estamos à busca de pesquisar como chegar lá. Aproveitando esse gancho, vamos no próximo campus? Vamos lá. E o que as pessoas, os indivíduos do Senai, que não estão ligados a uma ONG, ao AFAS, a alguma instituição pública, podem fazer para ajudar essas pessoas que estão em situação de rua? Bem, a gente tem a principal informação é o fone 156. E até a título de esclarecimento, né, muitas vezes a população se apavora e chama a polícia. Né, e a polícia às vezes até responde, não tem nada a ver com isso. Ou faz uma abordagem que às vezes é uma abordagem truculenta, porque não estamos tratando ali de uma cena de crime, não estamos tratando ali de nada que seja contra a lei. É apenas uma pessoa que está na rua. Então, o correto mesmo, diante de uma situação de uma pessoa que está na rua e que está sofrendo algum tipo de risco, se eu quero ajudar, é ligar 156, que é o telefone da prefeitura. Isso acontece em Curitiba, mas vários municípios do Brasil também têm esse fone 156. É uma referência de ligação para as prefeituras. E também uma coisa que, como o professor Dorival comentou, que acontece nas lojas, acontece, é o vínculo, a aproximação. Né? Muitas vezes eu não consigo dar conta de ajudar toda a população em situação de rua de Curitiba, mas eu posso conversar com aquele que está ali na minha porta, eu posso conhecer ele, eu posso entender a realidade daquele. E é o que a gente tem visto nos depoimentos que tem funcionado também. Então, acho que a população pode contribuir quando ela pode, por exemplo, o comerciante ter possibilidade dessa população usar banheiro, por exemplo. Ou a própria prefeitura, né, ter um programa por exemplo, de banheiros químicos no centro da cidade, não só para essa população, como para outras. E a gente tem, por exemplo, evidente de materiais, eles sabem onde eles colocam o material deles. Eles usam estratégias, né, Ney? Bueiros, eles guardam material. Ponto de ônibus. Quer dizer, a sobrevivência dele, quando eles vão para dormir, ele precisa esconder, porque ele não vai conseguir carregar isso o tempo inteiro junto com ele. Então, a preocupação também, um outro item é a própria compreensão dessa população, né? No sentido de que ela é um cidadão, né, que está vivenciando uma situação grave e que a gente precisa respeitar isso, entender o que está acontecendo. E não simplesmente tratá-los como bandidos, ou chutar, ou maltratar, né? Fazer isso que a gente acha que no sentido de compreender essa situação e contribuir. Pode, por exemplo, entrar numa ação comunitária de uma ONG, ou né, se voluntariar junto com a sua igreja para ações, entendeu? Fazer uma ação mais efetiva diante da realidade que nós vivenciamos. Uma coisa que a gente procura reforçar é, assim, entender esse sujeito como um cidadão, tão cidadão quanto você. Ele não é nem um criminoso, assim como também ele não é um coitado, né? Porque às vezes a gente julga de uma ou de outra forma. A gente já estabelece ali uma relação de que ele é menor do que eu, de que... Ou incompetente. Exatamente. Que ele está ali porque ele não se esforça. Mas a gente não sabe o que tem por trás dessa história toda. Né? Então, o olhar... A primeira coisa é esse olhar, entender que ele é um cidadão, de que ele tem direitos, de que o espaço é público e nós convivemos com as pessoas mais diferentes mesmo. E uma outra forma também de uma ajuda seria assim... viu um caso de violência, fazer denúncias também, porque muitos se omitem.
né, vê um caso de violência, mas como é a população em situação de rua, não vai fazer denúncia. Sim, procurar os órgãos competentes para fazer denúncia, seja o Ministério Público, seja no caso de chamar a polícia, realmente chamar, porque não temos que criminalizar, porém, como a gente já tinha conversado anteriormente, acontece casos que eles estão tendo seus direitos violados. Então, entrar em contato e aqui em Curitiba só que funciona esse 156, mas a gente pode ligar do Brasil todo para poder entrar com o Ministério Público, verificar com a Prefeitura da cidade aonde entrar em contato. E assim, um fone que vale para o Brasil todo na questão da violência é o Disque 100. Não somente com relação à violência da pessoa em situação de rua, né, vale para qualquer tipo de denúncia de violência, mas também, né, nesses casos que a Elaine está trazendo. É importante relatar para que as providências sejam tomadas, para que a justiça seja feita. E a tua pesquisa que vocês já fizeram, o levantamento de dados, essa pesquisa de entender, fazer o perfil da pessoa em situação de rua, vocês conseguiram verificar alguma medida pública, alguma pesquisa a respeito que fale sobre como evitar que as pessoas acabem na situação de rua? Isso daí seria um conjunto de todas as outras políticas funcionando bem. O que a gente observa, até o professor Dorival já chegou a falar um pouquinho isso, né? Que a gente acaba focando quando discute população em situação de rua, a gente fala muito da política de assistência social, porque é essa que acaba fazendo essa abordagem direta, enfim. Mas a forma de prevenção é se essa pessoa tem condições de moradia, né? Porque tem muitas pessoas que estão em situação de rua pelo simples fato de não ter moradia. A gente tem a situação de não acesso ao trabalho, de não acesso ao emprego, questões de pessoas que não conseguem ter acesso ao tratamento de saúde, como a gente já falou, da questão do transtorno mental, da dependência de álcool e drogas, ou até mesmo outros tipos de doença que a pessoa investe todo o seu dinheiro para tratar e chega numa situação de miséria, mesmo sabendo que a gente tem hoje uma saúde que por lei ela é universal e que deveria prestar tratamentos gratuitos a todos. Mas nem todo mundo é informado sobre isso, nem todo mundo tem acesso a isso, né? Então, a prevenção para que não se chegue na situação de rua, ela envolve um conjunto complexo. A sociedade ela precisaria trabalhar melhor e cumprir melhor os direitos que já estão previstos na nossa Constituição, que são esperados da nossa cidadania. Então, na realidade, você tem portas de entrada, né, para essas vulnerabilidades, que seriam os centros de referência da assistência, a unidade de saúde, serviços, né, de defesa de direito, quer dizer, você tem bastante serviço, de certa forma, que pode detectar isso no início, né, da situação de vulnerabilidade daquele grupo familiar, aquele sujeito, porque a gente está falando muito de indivíduos, mas também a gente percebe grupos familiares que se projetam. Se a gente olhar no centro da cidade, é muito comum de repente, final de tarde, por exemplo, o pessoal que recolhe material sólido, você tem grupos que muitas vezes têm que fazer uma vivência noturna na rua, por exemplo, que não consegue transitar até as regiões mais longe onde moram para levar esse material. Apesar de a gente não caracterizar totalmente como vivência permanente, mas eles passam noites ou determinados momentos na rua que estão em expostos, extrema exposição, vulneráveis a todos os perigos que a gente tem com a noite, e acontecem coisas que a própria legislação não abarca. Um outro aspecto, né, que o professor Dorival falando assim, de que a gente veio falando sobre os indivíduos, e isso chamou bastante a nossa atenção nesse segundo ano de pesquisa. A gente percebeu que sempre a gente acaba tendo aquela dúvida, né, aqueles questionamentos assim, mas por que essa pessoa está na rua? Mas o que eu vou fazer para tirar essa pessoa da rua? Como se tudo girasse em torno de uma decisão individual. Mas o que a gente tem percebido numa análise maior é que a situação de rua é um fenômeno global. Temos pessoas em situação de rua em Curitiba, temos em todos os grandes centros do Brasil, temos nos Estados Unidos, temos na Europa. Então, os diferentes modelos de sociedade, eles têm sido também modelos excludentes da pobreza, modelos de desigualdade social.
Então, nesse sentido, não é uma situação só do indivíduo. Existe uma sociedade que produz. Né? Existe uma sociedade que produz desigualdade, que produz pobreza. Né? Então, a gente acaba se deparando com esse tipo de situação. Então, nesse segundo ano da pesquisa, até os nossos alunos estão tentando aprofundar um pouco desse entendimento. Por quê? Né? O que leva as sociedades a estar assim? Não só o que leva o indivíduo a estar assim. É uma resposta muito mais complexa, muito mais difícil, mas necessária. Porque senão a gente acaba incorrendo naquele negócio assim, faltou esforço. Mas às vezes a pessoa se esforçou tanto e ficou doente. E isso pode acontecer com qualquer um, né? Às vezes ela se esforçou muito, mas teve um rompimento familiar, um divórcio, né? Ou às vezes perda das pessoas da família num acidente. E isso impacta a saúde mental, o desejo de vida dessa pessoa. Então não tem nada a ver com esforço, né? Então a gente vai desdobrando um pouco disso e até tirando as culpas, né? Tirando a culpa desse sujeito, como se ele merecesse estar naquela situação de sofrimento, né? E é interessante que daqueles de transtorno mental, a gente tem cada vez mais, a própria família também não dá conta deles, porque ela também sai toda para trabalhar, ela não tem um cuidador, alguém que cuide desse que está com transtorno, e muitas vezes ele está pela rua, e essa família volta a buscá-lo, mas não sabe o que fazer. Então, na realidade, esse conjunto de políticas públicas deveria, né, de certa forma, funcionar no sentido de dar condição de cuidado dele, que sejam os CAPs, que sejam os serviços, talvez de mais longa permanência, mas principalmente o suporte para essas famílias que têm esses sujeitos que acabam se lançando para a rua porque não tem outro espaço para vivenciar. A gente falou sobre a questão do que o poder público poderia fazer, o que o indivíduo poderia fazer, né, o que o terceiro setor poderia fazer, mas o que a mídia poderia fazer, além de não tratar essas pessoas como se fossem vilãs, como se fossem pessoas ruins? Excelente. Sabe que a gente, o ano passado, um dos exercícios que a gente fez foi de fazer uma leitura de todas as situações que eram publicadas na internet sobre população em situação de rua nos principais veículos de comunicação da internet aqui de Curitiba, né, os jornais da internet. E o que a gente percebeu é que há sempre esse reforço da falta de conhecimento. Então, assim, se reforça o preconceito, se reforça que tem muita população em situação de rua, chamei a polícia. Não é para chamar a polícia, né? Então, indique a orientação correta para a população, né? Se chama a FAS, né? 156. Existe toda essa possibilidade que a mídia tem de levar ao povo uma informação correta, né? Porque quando ela leva uma informação correta, ela está fazendo até um processo educativo dessa população. E quando ela reforça mitos, reforça preconceitos, é o que a gente chama de desserviço, né? Acabar atrapalhando, né? Todo um processo que se trabalha, que os profissionais estão investindo, formação, tempo, dinheiro, nisso acaba se fazendo um desserviço porque a população trabalha contra, né? Então, isso, né? Que a pauta da mídia, ela é uma pauta muitas vezes altamente preconceituosa e ela reforça mitos assim, da violência, que essa população é muito violenta, que ela comete muito crime, que ela rouba muito. E acredito que se a gente conseguisse, né, uma pauta mais real, mais concreta, poderia contribuir, inclusive, com a população, no sentido de que ela possa compreender melhor, essa população e não ser tão excludente e tão violenta como a gente tem hoje. De certa forma, ela cria o que a gente chama de medo social. Você cria um medo em um determinado sujeito, em um determinado perfil, que na maioria das vezes não existe, né? E a gente já percebeu pela pesquisa que ela é muito mais vítima do que violadora, né? Ou causa situações de crime. As mortes, por exemplo, de moradores de rua, que muitas vezes é provocado por um cidadão comum. Um cidadão comum que mata a pedrada, a paulada, dá tiro, queima. Se vocês observarem, essas ações, muitas vezes, elas são impensadas, porque essa pessoa não corre, ela não está trazendo um risco para aquela pessoa que está fazendo isso.
Inclusive porque ela muitas vezes está numa situação tão precária de saúde, em condição de, por exemplo, de força para fazer alguma violência, que na verdade ela é muito mais vítima do que ela seja um agressor com essa população. O que a gente fez nesse processo de análise das reportagens foi inclusive pegar os jornais policiais mesmo, as reportagens policiais, e nesse cenário a gente observou que os casos de crimes graves, por exemplo, homicídio, não houve nenhum registro de homicídio que foi de população em situação de rua contra um cidadão comum que não está nessa situação. Haviam sim casos em que o morador de rua ele cometeu o crime, mas era entre eles. Nessas disputas que existem de espaço, nessas brigas que existem entre eles. Mas não houve nenhum caso de população em situação de rua contra o cidadão comum. Mas o inverso existia, né? O cidadão comum que queima, que realmente mata a população em situação de rua, isso existe, está documentado. Vocês querem contar mais alguma coisa em relação a isso? Até mesmo às vezes a ação das próprias universidades em relação às populações em situação de rua, que realizam ações com os alunos e professores para fazer o atendimento, pegam alunos de diversas áreas para realizar essas ações. Qual que é o impacto que isso tem? O que é muito importante a gente discutir é que a gente tem pouca pesquisa real, no sentido de trazer elementos assim, que desvelhem essa realidade. Nós temos muito mais perfis, né? E aí esses perfis são questionados por quê? É sazonal as situações. Você tem pessoas que passam 3, 4 meses e saem. Tem pessoas que têm mais longa permanência. Mas assim, a vivência mesmo, o dia a dia, as expectativas, as possibilidades, nós temos poucas pesquisas que tratam disso. Ao mesmo tempo, acredito sim que a unidade de ensino e os alunos, eles podem ser, e a gente, o que nós estamos fazendo é que a gente minimamente sensibilize, oriente, tenha um conhecimento real da situação, para que os profissionais que saiam, no caso da Uninter e outros, eles saiam sabendo como tratar disso, e não de uma forma preconceituosa, negando, né, ou criminalizando essa população. Esse é um papel importante mesmo, porque a gente está trabalhando nos ambientes acadêmicos com formação profissional, com formação de cidadãos, né? E quando a gente pensa nos nossos alunos, a gente já olha para os alunos como aquele futuro profissional que vai estar atendendo, né? Vai estar atendendo em um serviço público municipal, vai estar atendendo em uma clínica particular, vai estar contribuindo com a mídia. Então, no momento que dentro da universidade, dentro do centro universitário, eu tenho acesso a essa informação que vai quebrando preconceitos, eu já vou fazendo a minha formação profissional humanizada, eu já vou fazendo a minha formação profissional com responsabilidade, com a cidadania, com o desenvolvimento social, independente do curso, né? Até o nosso projeto, ele vincula a pesquisa e a extensão nessa perspectiva de envolver o maior número de cursos possíveis para que essa informação chegue, né, ao maior número de alunos, de colaboradores, para realmente quebrar preconceitos. Esse é um dos grandes papéis da universidade na sociedade, né? Quebrar preconceitos e gerar informação qualificada, conhecimento. Né? Como é que você tem impactado então a sua formação? Você sentou para esse projeto de pesquisa em específico, o que te chamou a atenção nesse tema? Então eu vou começar dizendo o que me chamou a atenção. Porque assim, anterior à academia, eu tive contato bastante no meu trabalho, que era com a população em situação de rua, porque eu trabalhava numa região que tem muitas pessoas nessa situação, que é o Largo da Ordem. Então ali já foi feita uma provocação. E é aquela pergunta, antes de entrar na academia, de não saber nada sobre história, tudo, saber aonde começou, como que é, por que tá na rua, né? Tem coisa que a Neiva até disse. E eu ficava me perguntando, o que leva a pessoa na rua? Quando me foi apresentado esse projeto de pesquisa, mexeu bastante comigo para entender o que leva a pessoa para a rua.
Agora que eu já estudei, já entendi o que realmente leva, não é um caso, são condicionantes de várias coisas, né? Me ajudou bastante, como disse a Neiva, né? A sair com uma perspectiva de um trabalho mais humanizado, de enxergar o outro para além da situação atual que ele está. Então, eu acredito que realmente isso tem contribuído comigo e de uma forma também tem contribuído que eu passe isso para os meus colegas. Não estudo, não tenho o privilégio de estar numa academia para entender da mesma forma que eu, mas fazer o refletir das pessoas também. Então seria o papel da academia como um todo, não só dos cursos de ciência social, de direito, e levar essa informação ao público de que a pessoa em situação de rua não é seu inimigo, não é uma pessoa que desistiu da vida, não é uma pessoa que não tem salvação, por assim dizer. Na verdade, assim, a gente tenta com o projeto também sensibilizar, né? Não só aqui em Curitiba, né, os cursos presenciais, mas também reportar isso aos nossos polos aí do Brasil todo, no sentido da identificação dessa população local e também para que ela possa compreender essas situações, né, porque é diferente você falar, por exemplo, das vivências de moradores de rua nas capitais do Nordeste, por exemplo, que são climas quentes, com experiências do sul do Brasil, onde você tem um clima muito mais frio, né, e muito mais perigoso, no sentido de vir a óbito nessas noites frias que nós vivemos nesse momento, por exemplo. Então, para levar isso, sensibilizar os nossos alunos, né, do Brasil inteiro e os polos, né, os nossos gestores, tutores, os nossos coordenadores, no sentido de compreender essa população. Esse é um dos alvos, né, que está previsto no nosso projeto e, claro, não é uma ação simples que vai resolver isso, mas ao longo aí de anos até que consigamos criar uma consciência diferenciada com respeito a essa população. E a gente tem provocado em diversos momentos diferentes os alunos da educação à distância a estar conosco na pesquisa. Então, convidando alunos de diversos cursos, a gente chega a montar grupos de WhatsApp, por exemplo, que é um recurso bem simples, né? Acessível para a grande maioria dos nossos alunos, se não para todos, para orientar que ele faça pesquisa no seu município, né? A partir de realidades tanto de documentos e até um pouquinho dessa troca de experiência, né? De como que é a vivência da população em situação de rua no seu município, como que a política pública está trabalhando lá, porque tem de fato essas distinções regionais e a gente tem a possibilidade, pelo Centro Universitário Uninter, de estar muito capilarizado, né? Nós estamos em todo o Brasil, nós hoje já estamos fora do Brasil, mas nós temos aí essa presença em todas as regiões. Então, essa troca entre os alunos da educação à distância, ela nos faz crescer muito enquanto pesquisadores. Porque embora, o ponto inicial, o ponto de partida da nossa pesquisa seja aqui em Curitiba, ela vai se expandindo para toda a realidade brasileira mesmo. Sim, e eu queria dizer assim que muito importante que em alguns momentos no projeto de pesquisa que leva a indagação para além também da academia. Eu tive uma aproximação pequena, porém tive, porque foi uma provocação tão grande que esse projeto trouxe que eu consegui fazer uma aproximação do movimento social. Né? Tem até um movimento social de população em situação de rua para conhecer melhor, saber o que eles buscam. Também fiz algumas vivências, né? Só que isso como Elaine, não como estudante, nem futura assistente social, de entender como funcionam essas ONGs, que como a gente tinha falado anteriormente, como que elas auxiliam. Então fiz um voluntariado que não é esse o nosso viés como assistente social ou futura assistente social, porém para entender como que eu posso ser eficaz também na vida do outro. Então isso realmente é bem importante, porque a gente tem visto numa sociedade que a gente tem cada dia mais individual, as pessoas se afastarem de movimentos sociais. Então isso eu achei bem interessante. E é muito importante a Elaine trazer esse desdobramento que teve da participação dela no projeto para experiências pessoais. Né? Isso foi os casos dela, que ela trouxe para a gente, mas também se repetiu com outros alunos. Né? Alunos que, de repente, eles
passaram a dialogar de uma forma mais cotidiana com pessoas em situação de rua, criar vínculo com essas pessoas, alunos que passaram a integrar organizações não governamentais, que levaram esse conhecimento e multiplicaram fora, né? Tanto na sua vida pessoal como nas suas relações sociais. Então, o ganho da pesquisa, ele acaba sendo para além da própria pesquisa. Ele acaba se desdobrando também em ações concretas, né, no cotidiano dos nossos alunos. Eu acho que a academia tem essa função, né, que, ao mesmo tempo que ela pode contribuir, né, para fora dela, com dados, informações, propostas, mas ela também nesse processo, né, acho que é o mais rico, né, Neiva e Elaine, é essa riqueza do processo que os alunos, professores, tanto que seja de extensão como que seja na pesquisa, a aprendizagem que se faz durante, né, e as mudanças necessárias dos indivíduos que estão envolvidos. Quer dizer, não só a população de rua é alvo do projeto, como também a formação acadêmica, né, a extensão, a pesquisa, que contribui muito, né, no sentido do crescimento, por exemplo, do fortalecimento do curso ou dos cursos envolvidos, e que dão aí uma capacidade maior para os nossos alunos que saem da intervenção profissional. Exatamente. Você comentou que vocês têm grupos de WhatsApp para incentivar alunos de outras cidades a fazer esse levantamento de dados, a dar continuidade a essa pesquisa para conseguir abranger o maior número possível de informação. Quantas cidades, mais ou menos, vocês já conseguiram fazer um levantamento inicial de dados? Então, a gente tem um levantamento aqui da região metropolitana que a gente está construindo, que chega a 19 cidades, porque a gente expandiu. E daí fora do Brasil, a gente tem, com levantamento de dados específicos da cidade, fora do Brasil não, fora dessa região, mas dentro do Brasil, né? A gente tem aí cerca de alunos de umas 20 cidades diferentes, mas nem todos eles estão já nessa fase de analisar o seu município, porque a gente começa com uma análise da legislação vigente no Brasil, daí a gente passa para uma análise de documentos e de pesquisas bibliográficas, para depois ir para a realidade, né? Então, a gente tem aí essa construção, mas claro, a gente sabe que tem um potencial muito maior, né? Hoje a Uninter gira em torno de 1000 polos, né? Então a gente tem essa possibilidade muito maior de ampliar, mas realmente é um passo a passo. É um projeto que começou mais ou menos abril do ano passado, tem um pouquinho mais de um ano, ainda tem muitas ações que são piloto, né? Tem muitas ações que a gente tenta, dá certo, outras tenta não dar, algumas tem que melhorar, mas todos aqueles que são interessados, a gente tem um e-mail do projeto de extensão, que é o Extensão Pop Rua, né? O extensãopoprua@uninter.com. Então, todos os interessados entram em contato e a gente começa a conversar. Daí, ou cria um grupo de WhatsApp, ou pelo próprio AVA, né, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, né, o Univirtus, a gente também cria formas de comunicação e de ampliar a formação. Eu acho que talvez a riqueza desse processo, né, de pesquisa envolvendo os alunos foi possibilitado pela Uninter no sentido também de desafiar o próprio curso de serviço social para que a gente produza conhecimento, que esse era o anseio inicial de quando começou, né? Que solução nós temos? Na realidade, a academia tem também seu limite, né? A solução que ela pode ofertar, então, o conhecimento, a pesquisa, a proposição de política pública, por isso, né, o curso de Ciências Políticas, o curso de Direitos estão envolvidos nesse processo, no sentido de a gente criar possibilidades, né, de fomentar e de alimentar a política pública local e outras, de possibilidades de superação disso, né? E não é, como nós já dissemos, não é um fator que leva, esse é um conjunto, né? E agora, nesse momento de retração de política pública, a tendência é de que aumente essa população e as condições piorem. Então, esse é um outro alerta, né, que o grupo faz, no sentido de que a gente precisa, né, implementar e melhorar os financiamentos públicos e também da participação não governamental, no sentido de minimamente manter essa população, né, em condições adequadas ou civilizatórias humanas.
Isso mesmo. E para encerrar, o que vocês gostariam de dizer, assim? Então, assim, como professora, né, que está à frente desse projeto, e eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar muitos dos nossos alunos, queria realmente assim, deixar o nosso recado de desejo de que a gente consiga chegar até você que está nos assistindo. Né? Que você que é aluno Uninter, manda um e-mail para a gente, entre em contato, para que a gente possa dialogar mais, para que a gente possa pensar em eventos online. A gente tem feito transmissão dos nossos grupos de pesquisa com lives no Facebook, para quem se interessa. Então, o recado que fica aqui é para aqueles que se interessaram por essa temática, que ficaram com dúvidas, que entrem em contato, que venham fazer parte disso, que com certeza essa troca nós vamos ganhar, os alunos vão ganhar, e a gente acredita que com as pesquisas, né, com a contribuição que o Centro Universitário pode dar, a gente pode também contribuir para mudar um pouquinho dessa realidade. Eu acredito que, na verdade, sim, o desafio nosso, né, de a gente também sair do lugar comum e produzir conhecimento, mas, ao mesmo tempo, é desafiar os alunos, né, porque eles também atuem, né, de forma a conhecer a sua realidade e que minimamente possa estudar, participar e possa contribuir. Né? Eu estou numa capital, Curitiba, mas eu posso ter alguém lá no Pará, numa cidade pequena, e que na região, na proximidade, tem situações dessas. Ele possa construir conhecimento. Se nós conseguirmos fazer isso, né, Neiva, acho que a gente já atingiu o alvo do projeto, que é fazer com que as pessoas percebam, né, e que respeitem essa população enquanto cidadã e que lute por elas, no sentido de dar voz àqueles que não têm voz. Né? Esse é talvez o desafio também a ser feito. E eu, como aluna, convido então os colegas do EAD, presencial, e também os colegas de outros cursos para se desafiar a entrar nesse grupo de pesquisa. Né? Eu estou no meu 2º ano como pesquisadora e realmente tenho crescido muito, né? Não somente no grupo, mas eu acredito sair com uma formação com um leque muito maior de conhecimento. Então, realmente, se desafie, porque é uma temática assim, prazerosa de se estudar, por mais que a gente vá estudar coisas que mexem com a gente em um momento ou outro, mas é uma temática maravilhosa. Então, a gente vai ficando por aqui. Nós temos 2 matérias no Inter Notícias falando a respeito do projeto Pop Rua, falando como eles abordaram essas informações, essa população e quais são os próximos passos do projeto. E se você quiser saber mais, você pode ler as matérias ou entrar em contato pelo e-mail extensão poprua@uninter.com. A gente fica por aqui. Tchau. Tchau, obrigado.